Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escola de bytes, hoje com uma aula de retroprogramação Basic. Se você tem acompanhado aí os nossos vídeos, nossos últimos vídeos de Basic, você sempre pode acompanhar a playlist, tem link para playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Você está vendo que nós estamos trabalhando agora com os gráficos avançados, né? Estamos começando a falar de tabelas, mexer nas tabelas do VDP, colocando lá os nossos queridíssimos sprites, e agora nós estamos usando soft sprites, que são sprites definidos por software, porque nós vimos nas aulas anteriores que os sprites definidos por hardware no MSX Basic, eles são muito limitados, né? Não só no MSX Basic, mas em praticamente qualquer linguagem, porque a limitação está no VDP do MSX, está lá no 9928/9918, que são já chips de vídeo extremamente limitados. E aí, meu amigo escovador de bytes, na última aula nós esbarramos num problema muito sério do Basic, que o Basic é uma linguagem muito lenta para fazer determinado tipo de coisas. Então, na aula de hoje, meu amigo escovador de bytes, nós vamos aprender alguns macetes para deixar o nosso programa um pouquinho mais rápido e vamos entender um pouquinho o que significa interpretação, o que significa compilação. E será que a gente consegue compilar, nem que seja um trechinho do nosso Basic ali para deixar ele um pouquinho mais rápido? Vamos ver, a aula de hoje é sobre isso. Então vamos embora, galera. Vamos para a aula. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar aqui a nossa aula de hoje com uma breve teoria, falando sobre os códigos BASIC compilados, tá? Você sabe que o BASIC é uma linguagem interpretada. Consequentemente, ela é mais lenta que uma linguagem compilada. E os interpretadores são lentos por alguns motivos, tá? Ele faz a tradução em tempo de execução dos comandos que você manda. Isso, por um lado, é bom para o MSX, porque permite vocês terem um modo imediato, né, que você simplesmente digita um comando da Enter, ele interpreta e executa. Mas quando a gente está falando de programas, ele acaba ficando lento por conta disso, né? E por que disso? Porque essa tradução em tempo de execução faz com que ele analise linha a linha. E aí, quando você analisa linha a linha o código ali, na hora de fazer a sua interpretação, você tem dois problemas muito grandes. Primeiro é que você tem uma menor oportunidade de você otimizar o código. Por quê? Porque como você está analisando linha a linha, não está analisando o código como um todo, você não consegue entender o código como um todo e fazer com que o interpretador sugira ali na hora em tempo de execução, porque o interpretador funciona em tempo de execução, é um código mais otimizado, o que não acontece lá nos compiladores. A mesma coisa é a análise repetitiva, né? Então vamos supor que você tem lá um loop for next dentro do seu código interpretado. Toda vez que ele for fazer uma interação do loop, ele vai avaliar caso a caso cada uma daquelas interações ali, e nessas interações caso a caso, significa que um único comando pode ter que ser interpretado diversas vezes, coisa que também não acontece nos compiladores. Então é por isso que os interpretadores são lentos, né? E agora eu tenho certeza que tem um monte de gente, mas Manel, eu programo em Python, Python também é interpretado, e o Python ele performa super bem. Não sei porque você está dizendo que interpretador não é performático. E aí, amiguinho escovador de bytes, você está esquecendo um detalhe. Quando você roda Python num paradigma moderno, você está rodando lá num maquinão. Uma máquina que tem um porrão de cores, lá, um porrão de núcleos, memória que para os padrões dos anos 80 pode ser considerada uma quantidade de memória infinita. Então, num cenário desse onde você tem uma puta máquina, às vezes até um cluster, né, de máquinas ali criados ali, sei lá, no seu Databricks, lá no seu cluster do Databricks, você roda lá o Python e o Python tem um monte de recursos que você não tinha na época das máquinas de 8 bits, né? Então é por isso que a falta de performance dos interpretadores em máquinas de 8 bits é muito mais aparente. Ali você consegue ver porque você tem recursos limitados, e os recursos limitados apanham ali do interpretador, porque o interpretador ele consome muito recurso em tempo de execução. E aí, meu amigo escovador de bytes, e se a gente pudesse compilar um código nosso escrito em MSX Basic, né? Quais seriam as vantagens? Toda vez que o compilador passa pelo código, ele faz todas as análises léxicas, sintáticas, semânticas e ele gera um executável otimizado já em linguagem de máquina. Isso faz com que o compilador ele consiga olhar o código como um todo e vendo o código como um todo ele consegue otimizar o código.
Além disso, você não tem mais a análise repetitiva, porque o código ele já entende aquilo ali, já faz aquelas análises repetitivas, para que você não tenha que ficar analisando uma mesma linha de código diversas vezes. O executável ele já está pronto em linguagem de máquina, então ele vai direto. E aí, a consequência disso é que você tem uma execução extremamente rápida. O trabalho pesado de tradução e otimização é feito antecipadamente pelo compilador. E aí o nosso programa Basic roda bem mais rápido. E a verdade é que a gente pode compilar programas em Basic, é possível compilar programas em Basic. Lá em 1986, um camarada chamado Hitoshi Suzuki inventou uma coisa chamada MSX Basic Can, que fora do Japão o pessoal chamou lá de Basic Can ou de Turbo Basic na época, né? Não confunda com o Turbo Basic do PC, né? O Turbo Basic do PC é uma coisa completamente diferente. Tinha até uma interfacezinha gráfica muito parecida com o do Turbo Pascal, né? Então não confunda uma coisa com a outra, tá? Eu tô falando do Turbo Basic lá de 1986, que é o MSX Can Basic do nosso querido Hitoshi Suzuki, só que com o nome mais ocidentalizado, né? E aí esse camarada inventou um Basic. E a primeira versão desse cara, desse nosso queridíssimo Can Basic, ela foi lançada num cartuchinho e também teve a listagem dele divulgada numa revista japonesa muito famosa chamada Login, na edição de novembro. Então se você quiser procurar a revista Login de novembro, tem lá o código fonte todinho lá do Basic Can, lá do nosso queridíssimo Hitoshi Suzuki. E logo depois tiveram outras versões do MSX Basic Can. A primeira delas foi em 1989, que foi chamada de MSX Basic Can Plus. E esse cara suportava as telas do MSX2, do 2 Plus, né? Screen 10, 11, 12, que vocês não viram ainda, porque a gente ainda não entrou na arquitetura do MSX2, ainda estamos falando de arquitetura do MSX1. Mas para esse momento você precisa saber que o MSX2 Plus tem 3 novos modos de tela, que é Screen 10, Screen 11 e Screen 12, e que esses modelos são suportados lá pelo MSX Can Basic Plus. Além disso, ele também implementa as novas funções do VDP que foram adicionadas lá no V9958, né, que é o processador do MSX2, 2 Plus e do Turbo R, infelizmente. Ele também suporta uma nova função chamada Set Scroll, que também só existe nos computadores 2 e 2 Plus, que é para fazer o scroll por hardware. E também eles adicionaram um disquetinho com alguns exemplos para você poder ver lá como é que funcionava o MSX Basic Can com exemplos. Em 1992 ou 1994, não sei dizer bem, que algumas informações de copyright dizem que são de 1994, outras dizem que é de 1992. Enfim, tem lá o MSX Basic Can Turbo, que ele suporta as instruções de multiplicação do R800, que é o processador do nosso queridíssimo Turbo R, e também ele era distribuído em disquete ao invés de uma ROMzinha gravada num cartucho. E aí, meu amigo escovador de bytes, eu vou te trazer aqui para referência do nosso queridíssimo MSX Resource Center, que tem uma referência maravilhosa do Can Basic. O link é esse aqui, meu amigo escovador de bytes. Como sempre, não precisa se preocupar, porque todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder pegar e ser feliz. E aqui, ó, tiveram algumas versões não oficiais do nosso queridíssimo Can Basic, que é uma versão chamada Power Basic, que é essa versão aqui, ó, Power Basic, que ela dá suporte também a V990, e tem o Nestor Basic também, que é feito para computadores ali com mais memória, que ele está falando de mapper, né? Se não me engano, você precisa de uma mapper de 256 para rodar o Nestor Basic. Não sei se é 250, eu acho que é 256, não tenho muita certeza, mas eu acho que o Nestor Basic você precisa de uma mapper de 256, mas que também é um Can Basic ali melhorado, tá? Além disso, aquela versão 1.0 lá, que foi incluída lá, que foi divulgada na revista, tá? Ela foi colocada no Talent TPC 3010 com o nome de Turbo Basic. E esse aqui é a versão 1.0 e você poderia lá, é como se tivesse uma ROM já plugada no barramento do próprio computador sem precisar do cartucho. E a mesma coisa acontece com um computador até que eu tenho aqui em casa, que eu já mostrei algumas vezes para vocês, que é o Sanyo PC70FD. Só que com a diferença que a versão lá incluída, né, nesse Sanyo é o MSX Basic Can Plus,
que é aquele que dá suporte para o MSX2 Plus, né, que esse computador aqui ele é um 2 Plus, então ele vem com o CAN Basic lá. E para você ativar o CAN Basic dentro desse computador, né, você usa esse call aqui, call BC, porque também ele tem lá a ROMzinha lá do nosso queridíssimo CAN Basic já plugada lá diretamente no barramento, né, como usando lá um dos slots internos do nosso queridíssimo MSX. E aí se você der um call BC, ele troca lá pro nosso queridíssimo CAN Basic, versão Basic CAN Plus. E aí você percebe que existe uma ROMzinha chamada X-Basic. E essa ROMzinha X-Basic é a ROM que está lá. E essa ROMzinha X-Basic ela foi craqueada e removida. E agora você tem esse arquivo .rom desse cara para você poder usar em qualquer máquina que você quiser, tá? E o que esse comando BC aqui faz? Ele traz dessa ROM para a RAM do computador. Aí aqui ó, a gente tem algumas fotinhas muito maneiras. Ah sim, uma coisa importante aqui que ele falou e que eu não falei, né? Você só precisa usar esse comando BC nas máquinas. Quando você usa a ROM separada, você não precisa usar a instrução call BC. Como ela já está plugada lá, você não precisa chamar o call BC para trazer ela, tá? Aqui a gente tem algumas fotinhas maneiras do nosso queridíssimo CAN Basic, como é que era distribuído naquela época, né? Então tem aqui as fotos das caixinhas, as fotos do cartucho, dos disquetes, para você poder olhar aí, poder ver como é que era. E a coisa legal dessa referência aqui, amiguinho escovador de bytes, é que nessa referência você tem todos os comandos do CAN Basic para você usar aqui. Então aqui ele também explica como você tem que usar as variáveis, um monte de coisa que eu vou falar para vocês quando a gente for começar a implementar o CAN Basic. Tem até aqui alguns exemplos em Basic para você fazer. Enfim, tem muita coisa bacana aqui para você olhar nessa referência. E é importante que você leia esse artigo aqui para você entender as diferenças do CAN Basic para o Basic normal. Meu amigo escovador de bytes, só a título de demonstração, né? Vamos fazer um desses exemplinhos aqui no CAN Basic. A primeira coisa que você vai precisar é do arquivo xbasic.rom, que é o arquivo que a gente usa para fazer o CAN Basic funcionar. E eu tenho ele aqui em algum lugar, se não muito me engano. Eu tenho aqui o CAN Basic aqui, que é esse cara aqui, xbasic.bin. Então eu vou copiar esse cara, vou colar aqui. Vou colar aqui na pasta para a gente ter ele. E aí, amiguinho escovador de bytes, vamos criar aqui um altexec.bat, altexec.bash. E nesse altexec.bash, vamos botar aqui, vamos criar um loader aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um bload, né? Porque é um binário, então a gente usa o bload aqui. A inteligência artificial trouxe o comando errado para a gente. E vamos dar o bload aqui no nosso queridíssimo xbasic. .bin. E depois vamos dar um run aqui em um arquivo que a gente vai criar aqui, que vai ser o nosso queridíssimo, sei lá, demo.bash. Certo? Agora vamos criar aqui o demo.bash. E no demo.bash, vamos pegar um dos exemplos lá da nossa referência. Então vamos escolher um código aqui, vamos fazer esse código aqui. Então aqui ele está definindo todas as variáveis
como inteiras. Está começando uma variável A com 0, uma variável B com 10, uma variável C com 20. E aqui ó, ele está dando um call turbo on. Como você lembra das aulas anteriores, o sinalzinho aqui de sublinhado é a versão do call. Então isso aqui também poderia ser escrito dessa forma aqui, tá? Obviamente, como é basic, o ideal é que você use o mínimo possível de palavrinhas para o interpretador ir mais rápido. E aí a gente aqui ó, tem um parênteses onde a gente passa essas variáveis para dentro do código compilado. Então aqui ó, tudo que tiver nesse escopo aqui é um escopo interpretado. Tudo que tiver entre o turbo on e o turbo off é um escopo compilado. Então aqui, meu amigo escovador de bytes, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, essa linha aqui dessa conta, eu quero que seja pré-compilada num negócio que a gente chama Just-in-Time Compiler. Em tempo de execução ele vai compilar isso aqui para a gente. E aí ele vai imprimir o A. Então isso aqui é um exemplo muito facinho de rodar. E agora a gente precisa de um make para rodar o nosso simulador. Então eu vou rodar esse make, vou roubar esse make aqui. Vou botar ele aqui. E vou dar uma olhada para ver o que ele está fazendo aqui, esse make. Então esse make aqui, ó, ele está chamando o OpenMSX com o Gradiente Expert EPC1. Com a extensão DDX3 e com o disco A como o emulador de disquete. Então vamos ver se esse troço roda, meu amigo escovador de bytes. Vamos chamar aqui o nosso terminal. Vamos dar o ponto barra make. Ele trouxe o emulador pra gente. E ele deu um sintaxe error em 30. Então vamos dar uma debugadinha rápida aqui. Linha 30 tá ok. Não tem nenhum erro de sintaxe. Então não é isso. Sim. Faltou executar o nosso queridíssimo XBasic. Lembrando para vocês que esse parâmetro aqui, _R, é o parâmetro que executa. E para que a gente possa usar aqui o nosso queridíssimo XBasic, a gente precisa ter ele executando na memória. Então por isso a gente precisa do parâmetro _R aqui. Então vamos ver se isso resolve o nosso problema. Vamos dar lá o nosso make. Vai rodar o altexec.bash. E aí ele gerou o número 200 aqui, certo? Então vocês veem que respondeu relativamente rápido. E uma coisa que a gente pode ver aqui, se realmente foi mais rápido ou não, é fazer uma comparação rápida aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma coisa aqui, que ao invés de ser aqui uma conta simples, né? Vamos colocar um loop for next aqui, para que nesse loop for next a gente imprima um pontinho, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver, depois que a gente fazer essa conta aqui, vamos colocar for igual a 1 to A. Vamos dar aqui um print. E vamos botar um pontinho aqui. Vamos ver o que esse cara aqui faz, galera. Vamos parar a execução. Vamos executar. Eu não salvei. Burro. Salvei agora. Vamos rodar de novo.
Nós não mexemos aqui nas linhas, na numeração de linhas, ficou esquisito, né? 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Agora eu tô achando que é a vez. Agora vai, galera. Viu? Ele fez nessa velocidade relativamente rápida. Agora, galera, vamos fazer o seguinte, só para a gente ver, sem a execução do nosso queridíssimo, do nosso turbo, né? Vamos apagar a linha 30. Vamos apagar a linha 80. Então agora, na nossa versão aqui, não existe mais nenhum código compilado, porque não existe nenhum trecho do nosso programa que esteja aqui entre um turbo on e um turbo off. Essa é a listagem nova. E agora vamos ver em quanto tempo ele leva para executar isso aqui. Olha a diferença, né? Quando a gente compilou, ele rodou praticamente instantâneo. E agora, quando a gente rodou a segunda vez, ó, a gente consegue ver ele desenhando os pontinhos. Isso vai fazer muita diferença na hora da gente desenhar os nossos soft sprites. E os nossos soft sprites vão desenhar muito mais rápido. E aí, galera, agora eu vou comitar esse código para vocês poderem pegar ele lá no nosso queridíssimo repositório. Então eu vou abrir aqui o repositório que eu estava trabalhando, que era o MSX Basic. Tem todos esses commits aqui para fazer. Eu vou falar aqui acertos de aula. Vou dar o commit, vou puxar o commit lá para o servidor. E aí, amiguinhos do escovador de bytes, quando você quiser ver esse código para baixar para sua máquina, muito provavelmente ele vai estar aqui, ó. Opa! Ele vai estar aqui no nosso queridíssimo repositório oficial do The Byte Creator, que se você não sabe ainda, é esse aqui, github.com/TheByteCreator. Dentro do repositório MSX Basic, nós vamos ter aqui dentro de demos, dentro aqui de CamBasic, que foi a pasta que nós criamos, nós temos aqui o código, nosso queridíssimo demo.bash, que foi o programinha que nós acabamos de escrever agora. Então você, amiguinho escovador de baixo, que quer clonar esse código, basta clonar esse código para sua máquina e brincar com ele e fazer vários testes com o CamBasic aí, para você mesmo ver as diferenças de velocidade. Você pode botar um código mais complexo aqui, de repente uma conta complexa, sei lá, uma fractal, alguma coisa desse gênero, e ver se ela roda mais rápido. E aí, meu amigo escovador de bytes, infelizmente não há tempo para mais nada. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje, foi uma aula muito legal, muito útil para quem pretende desenvolver joguinhos em Basic, aí, distribuir joguinhos em Basic. Basta você colocar lá o xbasic.bin, colocar ele no loader e distribuir o seu jogo junto com o xbasic e fazer o seu jogo rodar muito mais rápido, muito mais legal. E os seus queridíssimos usuários que forem brincar com o seu joguinho vão achar muito mais legal, jogar um jogo muito mais responsivo, muito mais bacana, muito mais rápido. Nas próximas aulas nós vamos começar a pegar esse conhecimento que nós aprendemos hoje e aplicar lá no nosso Alienation, que é o nosso Space Invaders que a gente está fazendo aqui no nosso clone do Space Invaders que a gente está fazendo aqui nas aulas de Basic. E vamos continuar dando sequência ali para a gente fazer os nossos soft sprites irem mais rapidinho e aquela parte dele ligar e desligar a tela acontecer mais rápido, para que a gente tenha menos quebra e possa ter uma coisa mais parecida com o Space Invaders original. Então, amiguinho escovador de bytes, você que está compartilhando os vídeos, você que está se inscrevendo, você que está dando like, você que está comentando, receba aqui o meu abraço caloroso, meu beijo e o amplexo, aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo aqui aos amigos de lateral do vídeo, que são os nossos verdadeiros escovadores de bytes, que estão com a gente aí, ajudando a fazer esse canal maior, melhor e mais bacana, contribuindo nos nossos programas de patrocínio.
nós temos o programa de patrocínio do Patreon, patreon.com/debatecreator, e nós temos o programa de patrocínio aqui mesmo do nosso queridíssimo YouTube, que é o botão Seja Membro. Clicando no botão Seja Membro, você aparece aqui junto com o nosso queridíssimo Guilherme Ian, que é o nosso verdadeiro escovador de bytes nível 2, e junto ali do Marcelo Makerlab, Bunker dos Jogos, Luiz Arruda, para que vocês possam aparecer aqui e entrar nos nossos brindes, que são o Thank You Disc e os sorteios que nós vamos ter. O canal fez 3 anos agora, então nós vamos fazer um sorteio de 3 anos do canal, tá, pessoal? E nós vamos sortear mais um livro aqui que eu tenho sobrando aqui na minha coleção, que é o MSX Jogos em Assembler. Então, durante todo o mês de setembro, eu vou aguardar aí todo mundo que quiser se inscrever no canal, tanto no Patreon quanto aqui no Seja Membro. Quem se inscrever no canal, automaticamente até o final de setembro, vai estar participando do sorteio do nosso queridíssimo livro Jogos em Assembler e vai receber totalmente na faixa esse belíssimo livro aqui da época, que é os Jogos em Assembler. Agradecer também aos amigos do Patreon. Então aqui Alexandre Pereira, Gilberto Quivesse Macedo, Zé Lacerda, Gustavo Laranjeira, Fabrício Caldeira Gesteira, Guilherme Ian, Fernando Kumura, Johnson Campos, João Sombra Newhouse, Marcos Lima, Rômulo Almeida, Vanderlei Sechim, Adriano Souza, Rogério Caetano, Renato Navarro, Cleverson S.A. Aliás, galera, um aviso sobre o Cleverson S.A. O Cleverson S.A. agora está entrando no belíssimo mundo do YouTube. Então procurem aí o canal do Cleverson S.A. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link pro canal do nosso queridíssimo verdadeiro escovador de bytes Cleverson S.A. que está se aventurando em fazer videozinhos no YouTube. E é claro, o Léo Manes, o nosso primeiro escovador de bytes, a primeira pessoa que acreditou na gente e que veio apoiar o canal. Então é o que eu tinha para hoje. Um grande beijo, não se esqueça jamais, meu amigo escovador de bytes. Seja feliz.